Olá, mulheres do quarto de guerra, mulheres de oração, mulheres de Deus. Estou aqui para compartilhar com vocês sobre os nossos filhos, flechas nas mãos de Deus. E quero começar pedindo que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, falar conosco, assim como ele soprou no meu coração essas verdades e tornou essas verdades algo tão forte e firme no meu coração. Eu quero orar nesse momento para que, em nome de Jesus, essa palavra também seja uma palavra arrebatadora, que ela possa mudar destinos, mudar corações, te despertar para você viver a sua maternidade como o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém? E a palavra de hoje está ali em Salmos, capítulo 127, versículo 4, que diz: Como flechas nas mãos do guerreiro são os nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Bem, o versículo, na sua raiz, no sentido literal dele, de fato ele estava relacionado a ter muitos filhos naturais. E quanto mais filhos aquele homem tinha, significava que ele tinha mais segurança diante de uma guerra, de um possível ataque, diante de algum inimigo. Os seus filhos o protegeriam. E claro que esse é um sentido literal, mas eu creio que o Senhor quer nos levar ainda além nesse texto. E quando o Senhor compara os filhos como flechas, eu quero tirar aqui 3 princípios muito importantes do que as flechas são e o que os nossos filhos são. Que analogia é essa das flechas com os nossos filhos? O que um guerreiro fazia com as flechas, que nós hoje, como guerreiros, devemos fazer com os nossos filhos. Então vamos lá. O primeiro princípio é que as flechas, elas são um instrumento de ataque. As flechas, elas não eram um instrumento para a defesa. A defesa seria um escudo, algo semelhante, mas por que o Senhor compara os filhos com flechas, com instrumento de ataque? Porque de fato o Senhor deseja levantar-nos para treinar os nossos filhos como aqueles que vão à luta, que vão à guerra, que vão vencer o inimigo. E o que isso nos fala? Ali em Salmos 8:2 diz que da boca dos pequeninos, da boca dos que mamam, o Senhor suscita força para fazer calar, emudecer o inimigo. Na boca das crianças vem a força para fazer calar o inimigo. Olha que poderoso isso. Talvez muitos de nós vivemos e crescemos num ambiente onde as crianças são totalmente ignoradas e dentro da igreja, muitas vezes há uma visão de que as crianças elas não podem entender as coisas do reino, que as crianças elas não podem tocar o Senhor, que ter experiências com Deus é algo para adultos. Mas não é isso que a palavra diz. Quando o Senhor disse que da boca delas o Senhor suscita força para fazer calar, emudecer o inimigo, é porque de fato o diabo teme que as nossas crianças se levantem. Não sei se você já conhece esse exemplo, mas as cobras, não sei se você sabe, mas as cobras, os filhotes de cobras, na verdade, eles são aqueles que têm um veneno mais forte, mais letal. Por que os filhotes de cobra? Porque o veneno neles é mais concentrado. E os filhotes de cobra, eles são mais venenosos, mais perigosos do que a cobra adulta. Pois é, assim são nossos filhos diante do inimigo, eles são mais poderosos ainda. O problema é que muitos pais, muitos de nós ainda não descobrimos esse poder, ainda não descobrimos como ativar o poder dos nossos filhos. Muitos ignoram isso e não treinam seus filhos, muitos não ativam seus filhos para viver, para atacar o inimigo, para se levantarem, para fazer a diferença nessa geração. Sabe de algo? Muitos hoje eles vivem amedrontados. E muitos até falam: meu Deus, num mundo tão difícil como esse, eu vou colocar filhos. Pois eu te digo que é por causa de um mundo terrível como esse que nós devemos gerar profetas. É por causa de um mundo terrível como esse que nós devemos gerar filhos
que vão ser a resposta para essa geração, que vão fazer calar o inimigo, que vão se levantar para lutar, para fazer a diferença nessa geração. Nossos filhos não são aqueles apenas que devem estar escondidos. Eu sei que nós, como mães, somos tão protetoras e, de fato, há momentos onde devemos proteger, mas em todo momento nós devemos ensinar os nossos filhos de que eles são poderosos na terra, de que o Senhor os levantou para vencer o inimigo, para vencer as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que o Senhor nos levantou. E que os nossos filhos reinem sobre a terra. Eles são instrumentos de ataque, não apenas de defesa. Não devemos ensinar os nossos filhos apenas a se defenderem daquilo que o mundo ensina hoje, das ideologias malignas, mas devemos ensiná-los, treiná-los, para que eles possam ir por todo mundo e fazer a diferença, para que eles possam ir e atacar, lutar contra o inimigo. E o segundo princípio é que as flechas, elas precisavam ser lapidadas. As flechas, elas precisavam ser moldadas. Elas eram apenas gravetos, apenas galhos, quaisquer, se não houvesse ali uma lapidação. Mas, nas mãos de um bom guerreiro, essas flechas, elas eram lapidadas e transformadas em um instrumento poderoso. Então, é preciso haver lapidação nos nossos filhos. Nossos filhos precisam de alinhamento. E é interessante como aquelas flechas, elas eram feitas, eram preparadas. Elas primeiro eram amarradas, então haviam amarrações no galho para endireitar aquele galho, e depois ele passava pelo fogo. Isso nos fala que os nossos filhos, eles precisam também passar pelo fogo, para dar firmeza a eles, para dar amadurecimento. Naquela época, acontecia isso, aquele galho, ele ficava firme, ele amadurecia ali quando passava pelo fogo. Infelizmente, nós vivemos numa geração que, inclusive, tem sido ensinada a não dizer não para os seus filhos. Tem sido ensinada a poupar seus filhos de pressões, de momentos difíceis. Mas o fato é que nós precisamos permitir que nossos filhos passem por sofrimento. Sim, existem sofrimentos que vão ser importantes para os nossos filhos, para que eles amadureçam. Sim, é importante nossos filhos ouvirem não, é importante nossos filhos saberem lidar com desafios, com frustrações. Muitos de nós vivemos o tempo todo querendo poupar os nossos filhos das lágrimas, poupar os nossos filhos de pressões da vida, de frustrações. Mas essa não é a maneira correta que o Senhor deseja que criemos nossos filhos. Porque as flechas, elas passavam pelo fogo. Nós, como bons guerreiros, como boas arqueiras, devemos passar os nossos filhos também, a fim de que eles possam amadurecer. E é interessante aqui que muito mais do que apenas permitir que os nossos filhos passem por pressões, nós devemos permitir que os nossos filhos nos vejam passar por essas pressões. Porque é muito mais do que apenas dizer a eles, reaja dessa forma diante de uma pressão, reaja assim quando você for frustrado, estiver frustrado. Mais importante do que isso é nós darmos esse exemplo. Quando os nossos filhos nos veem frustrados diante de uma situação, como por exemplo uma fechada no trânsito, e como os nossos filhos nos veem reagindo a essa pressão, assim eles vão reproduzir, assim eles vão imitar. Então, se você reage de uma forma negativa à pressão, se você não reage de uma forma madura, seu filho te imitará nisso. Então, ensine o seu filho, lapide o seu filho. Ensine o seu filho da forma correta, com o seu exemplo, porque o nosso exemplo grita. Existe uma frase muito interessante que diz: o que você faz grita tão alto que eu não posso escutar o que você diz. E esse é um fato. Com as nossas ações, com as nossas reações diante da pressão, diante das frustrações, nossos filhos vão aprender e vão amadurecer. E é interessante que também aquele galho, ele era talhado. Ele era bem talhado para que pudesse ficar lisinho. E isso nos fala dos detalhes. Isso nos fala que os detalhes eram importantes. Não podia ficar ali nenhuma ondulação, ele precisava estar reto, plano. Nos nossos filhos também é assim. Nós não podemos ignorar detalhes. Sabe quando algumas vezes você vê seu filho mentindo e você... é da idade. Quando você recebe uma afronta, uma rebeldia e você está tão cansado naquele momento que você pensa, deixa pra lá. Pois é, esses detalhes são importantes. Lembre-se que nós como mães, nós não corrigimos apenas o comportamento, nós corrigimos o coração.
um coração errado, um coração pecaminoso, essa rebeldia, esse pecado não atinge somente a nós como pais, mas atinge a Deus. E nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Quando há um pecado em seus corações, como a desobediência, eles não estão pecando contra nós somente, mas contra Deus. E nós precisamos corrigir o coração. Muitas de nós estamos tão preocupadas com o comportamento, com um bom comportamento, que nós não corrigimos o coração dos nossos filhos. Às vezes nós estamos nos importando muito com eles serem sorridentes, bem-educados, gentis e ignoramos a raiz pecaminosa do coração, que muitas vezes tem vaidade, às vezes tem mentira, enfim, tantos outros pecados que às vezes nós ignoramos. Que nós não sejamos assim, que nós possamos lapidar os nossos filhos, vendo os detalhes. E por que é importante lapidar? Por causa do terceiro e último propósito, princípio que nós aprendemos aqui. As flechas, elas são lançadas para um alvo. Então, as flechas, elas são um instrumento de ataque. Elas precisam ser lapidadas. Mas para quê? Porque elas serão lançadas para um alvo. Isso mesmo, a criação dos nossos filhos, ela deve visar conduzi-los em todo o tempo ao cumprimento do propósito de Deus para suas vidas. O seu filho, ele nasceu com um propósito. Deixe isso claro para ele todos os dias. Todos os dias, ore por isso. E seja sensível à direção de Deus para isso. Seja sensível à voz do Senhor para guiar, para instruir os seus filhos a cumprir o chamado, o propósito de Deus para a vida deles. Os nossos filhos precisam saber disso. Eu nasci para cumprir um propósito. Eu nasci para ser aquilo que Deus me criou para ser. E que você seja sensível, que nós sejamos sensíveis à voz do Senhor, para ouvir do Senhor o que o Senhor quer para os nossos filhos. E que em cada momento, sentados à mesa, andando pelo caminho, levando para a escola, num momento de brincadeira, em todos os momentos que nós possamos pensar exatamente isso. Estou aqui nesse momento com meu filho. Estou aqui sendo um instrumento da parte de Deus para levar, para conduzir o meu filho ao propósito de Deus para ele. Para forjar nele o caráter de Cristo, para que tudo aquilo que o Senhor sonhou que ele seja, que ele se torne. Nós somos esses instrumentos de Deus. Nós somos esses instrumentos de Deus para conduzir os nossos filhos ao propósito de Deus para eles. Que sejamos sensíveis à voz do Senhor para isso. Há algo que eu falo para o meu filho todos os dias quando eu coloco ele para dormir. Eu oro por ele, coloco a mão na cabeça dele e digo: filho, dorme com Deus, sonhe com os anjos e com os propósitos de Deus para a sua vida. Eu sempre declaro isso sobre a vida dele, porque eu creio que o Senhor vai dar para ele muitos sonhos que são de acordo com o propósito que ele tem para a vida dele. Eu ainda não vi isso acontecendo. Meu filho tem 4 anos, ele ainda não me contou sonhos proféticos, sonhos que eu vejo como propósito de Deus para a vida dele, mas eu tenho semeado isso e tenho orado por isso todos os dias. E eu te convido a fazer essa oração comigo, para que os nossos filhos sejam lançados para o alvo, que eles sejam aquilo que o Senhor os criou para ser. Amém? E nós só seremos essas guerreiras que lançarão as suas flechas no alvo certo se nós formos um com o Senhor. E é por isso que o Salmo 127 começa com o versículo: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, minha amada irmã, ainda que eu e você nos esforcemos para sermos boas mães, se o Senhor não fizer, de nada valerá. Todo o nosso esforço será em vão, será inútil, porque se o Senhor não fizer, de nada adianta. Então, que o Senhor possa fazer através de nós. Que a mão dele esteja sobre nós, nos guiando na nossa maternidade, para que os nossos filhos sejam lançados como flechas para cumprir o propósito de Deus na vida deles. Deus te abençoe.